que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei. Te dou meu coração, faz nele a tua tenda. No teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. No teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és
Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre como terminar bem. Fala comigo, terminar bem. É o melhor de Deus para mim. Cara, começar bem é muito bom, mas o melhor é você terminar bem. Eu queria ler em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, algo que Paulo, ele fala no final da sua vida para o seu filho espiritual Timóteo. Paulo está quase partindo dessa terra para estar na eternidade, na glória, e ele começa a escrever e compartilhar o seu coração para Timóteo, e ele começa falando no versículo 6 o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Sabe, tem uma palavra que é libação, e essa palavra libação é literalmente essa oferta de bebida. E na cultura oriental, e especialmente também existe até hoje muito isso na África e até aqui no Brasil, existe algo que você talvez já observou de pessoas quando, antes de elas beberem, elas deixam cair um pouco da bebida delas para um santo. Quem já viu isso? Vem dessa tradição que já é lá de trás, é uma das ofertas a Deus, um dos sacrifícios a Deus. E se você for ver, Deus já tinha estabelecido com Israel lá atrás 7 tipos de sacrifícios. E um desses sacrifícios, existia o sacrifício dos grãos, existia o sacrifício de aves, existia esse sacrifício que nós sabemos também de ovelhas, mas existia também o sacrifício de libação, que era o derramar do vinho. E Paulo, ele se compara com um vinho sendo derramado, ele fala assim: a minha vida é uma adoração a Deus, a minha vida é um sacrifício derramado para Ele, e eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Em outras palavras, ele está falando assim: eu já estou indo embora. E é interessante que como ele começa a descrever a maneira como ele está sendo derramado como oferta de libação, no versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. 3 coisas que Paulo fala é que ele combateu o bom combate, ele terminou a corrida e ele guardou a fé. E se você puder lembrar de alguma coisa de hoje à noite, esqueça de tudo, mas não esqueça dessa única coisa que eu quero te dizer. É o versículo 7. Deus quer que você venha combater o bom combate, Deus quer que você venha terminar a tua corrida, e Deus quer que você venha terminar a tua corrida guardando a fé. Se existe uma descrição ou um significado do que é terminar bem, eu diria 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combater o bom combate, terminar a tua corrida e guardar a fé. Eu tenho falado para Deus, eu quero isso. Outro dia eu estava assistindo um programa na televisão e é de uma emissora que todo mundo conhece, CNN, uma emissora conhecida internacionalmente no Brasil e fora do Brasil pelas nações como uma autoridade em jornalismo. E não sei porquê, mas eles decidiram fazer um especial com Billy Graham. Billy Graham, que hoje é o evangelista que mais ganhou almas para Jesus, o evangelista vivo que mais ganhou almas para Jesus, Billy Graham. Seus 90 e poucos anos de idade, esse repórter da CNN, ele vai lá para a casa do Billy Graham, e Billy Graham mora lá no estado da Carolina do Norte, ele vai lá numa zona bem rural, e Billy Graham tem a casa dele, ele tem um terracinho, e tem aquela cadeira de balanço, e esse homem vai lá e ele vai entrevistar Billy Graham. E sabe, Billy Graham com 90 e poucos anos de idade, sentado naquela cadeira de balanço, balançando, sendo atencioso, amoroso com aquele repórter, que eu nem sei se ele conhecia Jesus. E em algum determinado momento naquela entrevista, esse repórter, ele pergunta para Billy Graham: Billy Graham, de tudo que você viveu, essas décadas no teu ministério, será que você pode olhar para trás e olhar para um erro que você cometeu lá atrás e falar assim: se eu pudesse voltar o tempo, eu faria isso diferente? Agora, eu não sei se você é familiarizado com o ministério de Billy Graham, mas ele tem seus 90 e poucos anos hoje e ele começou seu ministério com seus 19 anos, então você já faz a matemática, são décadas e décadas de ministério. Mas Billy Graham é o tipo do cara que nunca foi pego em nenhum escândalo financeiro. Billy Graham nunca foi pego em nenhum escândalo moral. E não só ele não foi pego, mas pessoas próximas deles dizem: Billy Graham é um homem de integridade, é um homem de pureza.
Sabe, Billy Graham, ele toma medidas até drásticas para ele se manter puro, se manter íntegro. Billy Graham é um cara que já conheceu diversos presidentes ao redor do mundo e pessoas, até que com religiões diferentes, autoridades e chefes de Estado, eles respeitam o Billy Graham e pedem: Billy Graham, por favor, reverendo, ore por mim. Esse é o tipo do homem que eu estou descrevendo aqui. E Billy Graham, com seus 90 e poucos anos, ele olha para aquela lente e ele está respondendo aquela pergunta daquele repórter. Ele diz: sim, eu tenho algo que, se eu pudesse voltar o tempo, faria diferente. E naquele momento, você assistindo aquilo, conhecendo a história de Billy Graham, eu falo: o que é que ele vai revelar aqui? E naquele momento, todo mundo sabe do sucesso que ele teve como um pai, filhos que estão servindo o Senhor hoje no ministério, o sucesso que ele foi e tem no seu casamento, o sucesso que ele foi no seu ministério. O que é que Billy Graham tem que ele se arrepende? E ele olha naquelas lentes daquela câmera e ele com lágrimas nos seus olhos e com paixão que você consegue sentir do outro lado da tela, ele fala: eu me arrependo de não ter passado tempo suficiente lendo a Bíblia e em oração. Cara, eu não sei se isso traz convicção para o teu coração como trouxe para o meu. Mas eu, como se fosse um gilete me cortando, eu falo assim: cara, se Billy Graham está se arrependendo disso, e eu? E naquele momento, eu olhava para um homem que tinha tanta paixão por Jesus, com seus 90 e poucos anos, e tinha uma mistura de sentimentos no meu coração, aonde eu falava assim: eu quero terminar que nem ele. Eu quero terminar bem que nem esse cara. O que me levou então para uma jornada para perguntar: Deus, como que eu faço para terminar bem? E hoje eu quero, de uma maneira bem rápida, te dar os 4 pontos que eu tenho meditado esses últimos, talvez 2 meses, de como é que eu termino bem. Sabe, eu não sei se você já ficou chateado de talvez conhecer um líder que te inspira e depois de alguns anos na caminhada você acaba descobrindo que aquele líder que te inspirava, você na verdade criou um idealismo e, sabe, a realidade é que seres humanos, eles falham. E talvez aquilo te fracassou, ele fracassou e aquilo te frustrou. Mas eu tenho falado para Deus: Deus, eu quero terminar bem, porque eu vejo todo mundo começando bem. Mas eu vejo poucos terminando bem. E tem 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem sido aquilo que eu tenho meditado. E o primeiro ponto é aquilo lá de Provérbios 4, 23. Eu não sei se você lembra o que está escrito lá em Provérbios 4, 23, mas eu vou ler para você, que fala assim que, acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele fluem todas as fontes da vida. Aqui está o homem mais sábio do mundo, Salomão, falando: acima de tudo, guarde o teu coração. Por que eu tenho que guardar meu coração? Porque do teu coração fluem as fontes da vida. Em outras palavras, a tua vida, as faculdades da tua vida, todas têm a sua origem no seu coração. É como se fosse lá o ponto zero de tudo que você vai fazer. E Salomão olha e fala assim: ó, é importante você guardar a essência. Como se fosse a célula mãe de tudo. Guarda isso. Eu estava meditando também junto com isso e pensando sobre líderes que eu tive. Desde a época da minha escola dominical na igreja, até a época da minha adolescência, grupo de jovens na igreja, faculdade, pastores com quem eu andei, líderes no campo missionário quem eu servi, pastores que eu comecei a exercer meu ministério debaixo do ministério deles, até outros líderes que até hoje eu estou abaixo deles. E a realidade é que nenhum desses meus líderes com quem eu tive um relacionamento muito próximo não me frustraram. A realidade é que é raro você ter um líder que não vai te decepcionar um dia. Sabe, seres humanos, eles te decepcionam, as instituições que são feitas de seres humanos, elas também te decepcionam. E por isso que Salomão é tão sábio, ele fala: guarda o teu coração. Você está fadado a ter diversas razões para se decepcionar. Você está fadado para ter diversas razões e situações que, se você permitir, podem ferir teu coração. Hoje nós vivemos numa época onde existem mais cristãos fora da igreja do que dentro da igreja. E eu creio que muitos deles, eu não quero isentá-los das feridas e da veracidade daquilo que os feriu, mas eu creio que muitos talvez poderiam ainda estar servindo o Senhor, ou talvez
Não porque eles não estão na igreja, não estão servindo o Senhor, mas muitos se esfriaram na sua fé, porque a comunhão dos santos é essencial para você se manter focado, e eu creio que muitos foi porque não conseguiram guardar o seu coração. E Salomão fala assim, ó, todas as fontes da tua vida vão fluir daquele lugar, guarda isso, acima de tudo. Eu comecei a meditar, sabe, eu tenho que ter confiança naquilo que eu tenho, com Deus. E eu sei que seres humanos vão vir para o meu caminho e alguns vão me impulsionar na direção de Deus, outros eu vou esperar com que eles venham me impulsionar e talvez não aconteça como eu estou esperando, mas mesmo assim eu quero proteger meu coração de ofensa. Você sabia que a amargura ela é uma brecha onde outras fraquezas podem começar a tomar proveito daquilo no teu coração? Deus nos chama para ser uma geração que vai guardar o nosso coração, proteger nosso coração de ofensa. O segundo ponto que eu quero falar se encontra lá em Tiago 4,8, que fala assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Sabe o que isso fala para mim? Que a tua vida de cristão vai requerer movimento, vai requerer atitude, vai requerer você viver o verbo de aproximar. Fala comigo, aproximar. Isso aí é a palavra-chave para o teu cristianismo. É você constantemente, independente do teu sentimento, independente do teu tédio, independente da tua frustração, independente da tua ferida, independente da tua rotina, você falar assim, eu escolho hoje me aproximar dele. Eu não vou falar assim, Deus, se o Senhor realmente é real, vem aqui e me tira dessa fossa. Não, porque a palavra de Deus já deixou um princípio claro. Qual que é o princípio? O princípio é do livre-arbítrio. Ele tanto me ama e me dá o livre-arbítrio que ele fala assim, eu não vou entrar para dentro da tua realidade, a não ser que você queira que eu entre dentro da tua realidade. E a única maneira como eu vou saber que você quer que eu entre na tua realidade, é quando você se aproxima de mim, e daí eu retribuo com a minha aproximação a ti. E eu creio que quando nós entendemos isso, sabe, eu creio que nós seremos uma geração que vai ser a geração disciplinada. Você pode pensar, disciplinada, talvez eu postei outro dia aqui no meu Facebook, nas minhas redes sociais, uma meditação que eu estava tendo outro dia. Muitas vezes a gente fala sobre constância, nós falamos sobre disciplina, e automaticamente nós ligamos essas palavras à religiosidade, a legalismo. Os fariseus eram disciplinados, os fariseus eles eram constantes, eles ficavam anos após anos, após anos, após anos, décadas após décadas fazendo a mesma coisa, sem parar, sem falhar. Mas sabe, eu estava naquele momento e era como se o Espírito Santo me lembrasse. Theo, a melhor maneira de você ficar disciplinado é você estar apaixonado. Cara, eu não sei se você já se apaixonou por alguém de tal maneira que você faz loucuras por aquela pessoa. Talvez você olha para trás e você fala assim, meu, como que eu fui ser um besta de fazer aquilo por ela? Mas faz parte da vida. Mas a realidade é que quando você se apaixona por Jesus, você lê a palavra não é um peso. Você ter uma vida de jejum e oração não é um peso. Quando você está apaixonado por Jesus, o Espírito Santo fala para você, tira aqueles 50 reais que tem no teu bolso e dá para aquela pessoa que está necessitando, aquilo não é um peso. E depois você pode falar, Theo, mas já foi um peso para mim. E eu falo para você, mesmo assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Sabe, às vezes você vai ter sim o luxo de ter o sentimento de paixão te impulsionando na direção dEle. Outras vezes você não vai ter esse luxo. Independente, seja constante, aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Terceiro ponto que eu quero deixar com vocês é lá em Salmo 105:5. Fala assim, lembre-se das maravilhas de Deus, lembre-se das maravilhas que Ele fez e dos seus milagres. Sabe, esse terceiro ponto é você ter um coração grato como de criança. Lucas 18 também fala que a não ser que você tenha um coração como de criança, você não vai herdar o reino de Deus. Talvez nós aqui no Brasil, e eu sei que talvez essa transmissão atinja outras nações, mas nós estamos no Brasil e eu vou falar aqui para uma geração de jovens cristãos brasileiros. Nós estamos experimentando talvez o maior mover do Espírito Santo na face do nosso país. E nós estamos experimentando talvez o maior número de pessoas vindo para Jesus que essa nação já viu. E ao mesmo tempo que é uma coisa que nós damos glórias a Deus e nós nos alegramos com aquilo, eu falo para você que é algo que se nós não tomarmos cuidado, nós nos acostumamos com aquilo. E nós nos acostumamos ao tal ponto que talvez a primeira vez, eu lembro, a primeira vez que eu orei por alguém, ela foi curada de uma enxaqueca. Eu lembro, eu fiquei tão feliz.
Cara, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Eu escrevi na época eu tinha um caderno que era como um diário. Eu punha minhas meditações, eu escrevi sobre aquilo. Toda pessoa com quem eu conversei nas próximas 2, 3 semanas, eu contava sobre aquele testemunho. E depois eu comecei a ver que Deus começou a me usar com outras curas. E um dia eu me peguei, uns anos atrás, eu orava e a pessoa foi curada de uma dor de cabeça. E eu falei, glória a Deus, próximo. E quando eu estava indo para orar para a próxima pessoa que estava enferma, o Espírito Santo falou para mim, não, isso está errado. Eu falei, como assim, Espírito Santo? Por que você foi tão indiferente com a minha cura sobre aquela dor de cabeça? Será que agora você desenvolveu um coração indiferente que só vai celebrar se você for usado para curar câncer, para curar alguém que está cego? Sabe, é muito fácil nós nos acostumarmos com a bênção de Deus e nós nos tornarmos indiferentes da maneira como Deus nos usa. Eu lembro a primeira palavra de conhecimento que eu dei, que eu acertei, porque eu tinha dado várias que eu tinha errado antes. Eu tinha passado muito vexame no shopping, na rua, e você tem isso, e a pessoa, não, seu maluco, e vazava. E eu lembro que a primeira que eu acertei, o cara ficou com tanto medo de mim, porque era tão preciso, mas eu fiquei muito mais empolgado, e eu saí pulando, yeah, yeah! Ele ficou olhando, tipo, o que é isso, cara? E da mesma maneira como aquela cura de enxaqueca, eu lembro que quando Deus começou a me usar no profético e eu via algumas coisas, eu tratava aquilo como se fosse tão simples. Sabe, é diferente você viver naturalmente uma vida sobrenatural, e é diferente você fazer tudo simples, aquilo que é tão uau. E o Espírito Santo nos chama para ser uma geração que fala assim, aquilo que eu faço que é uau, não perca aquele uau. Seja uma criança que se alegre com pirulito, que se alegre com uma figurinha, que se alegre com um videogame, que se alegre com um carro, que se alegre com tudo. Tenha esse coração de criança e não se esqueça das maravilhas de Deus. Sabe, na tua vida você talvez tenha que ter um diário, um caderno ou um arquivo no teu computador que você guarda aquilo que Deus fez em 2007. Que você guarda aquilo que Deus fez em 2009. Que você guarde o que Deus fez em 2010, 2013, 2014 e que Deus está fazendo em 2015 para que ano que vem você passe por uma situação, você fala assim, Deus, eu lembro o que o Senhor fez comigo em 2007, eu continuo te dando glórias, eu continuo te dando graças, porque eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E essa gratidão te mantém indo e indo e indo. Deus quer que nós venhamos ter um coração que venha a ser grato como uma criança. Não perca a tua inocência de criança, que olha para o milagre de Deus e fala, uau. Não importa se é a cura de um tumor, não importa se é a cura de simplesmente uma cãibra. Não perca o teu uau. Fala para quem está do teu lado, não perca o teu uau. E por final, até rimou, Provérbios 27:17, fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Eu brinco com os meus discípulos e as pessoas com quem eu ando e os jovens com quem eu tenho o privilégio de liderar, eu falo para todos eles, quem são os teus 5 amigos? E muitos deles já sabem o que eu estou falando, já de cara, eles não precisam nem perguntar, o que você está falando? Eles já sabem porque eu já falo isso vez após vez. Todos cristãos, todos nós jovens cristãos devemos ter pelo menos 5 amigos, que só de você pensar no teu dia fraco, de tentação, eu vou me desviar, você vai pensar, cara, eu vou ter que enganar o Ricardo, eu vou ter que enganar o Roberto, vou ter que enganar o Beto, pô, eu vou ter que enganar o Marcelo, vou ter que enganar o Maurício. Desencana, é muito trabalho, deixa quieto, eu não vou desviar. Se você não tem 5 amigos que você vai ter que enganar, mentir, dar um pelé neles para você poder ficar longe de Deus, você precisa de novos amigos. Amigos que vão te proteger, amigos que vão te cercar, amigos que vão te afiar como ferro afia ferro, assim o homem afia o seu amigo. E o que ele está querendo dizer com isso? Tem uma tradução do original desse texto que fala assim, assim como ferro afia ferro, um homem afia a face do outro. Isso tem tudo a ver com visão. Sabe aquele teu amigo que 4 anos atrás você estava naquele retiro da tua igreja, ou você estava naquela conferência, e Deus deu uma visão para ele, e ele em prantos, debaixo da unção, ele compartilhou para você, e falou assim, cara, Deus me mostrou o que eu iria estar fazendo, o que ele me chamou para fazer, aquilo que ele me fez para fazer, e eu vou fazer isso, isso e aquilo. Sabe aquele teu amigo? O que Provérbios 27:17 está falando é, você tem que afiar a visão dele. E falar, ei, lembra 4 anos atrás, quando você falou para mim que você ia fazer isso, isso e isso? Isso que você está fazendo não parece que vai te levar para aquele lugar. Volta para o teu foco. Quem são os